Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre as diferenças entre as linhas tops de facas da Tramontina e da Mundial. Então, essa chefe maior é uma Tramontina Century e essa chefe menor é uma Mundial da linha Gourmet, né? Uma Mundial Gourmet, perdão, da linha 5100, né? A princípio, ambas parecem saídas da mesma fábrica. Num olhar rápido parece apenas que a chefe menor nada mais é do que uma versão miniaturizada da chefe maior. Só que num olhar mais aproximado a gente começa a ver as diferenças. Mas vamos falar primeiro sobre os aços. Basicamente, o aço usado na Mundial e o aço usado na Tramontina é o mesmo aço, né? A Mundial estampa aqui na lâmina o 45, o X45 cromo MOV 14, que na designação oficial é o mesmo DIN 4110 ou X50 cromo MOV 14, né? Porque a variação de carbono pode ir de 0,45 a 0,55. Então, em termos práticos, nós podemos considerar que tanto a Mundial quanto a Tramontina utilizam o mesmo aço, né? A dureza foi a primeira coisa que eu testei uma contra a outra. Essa Tramontina Century, especificamente este exemplar, está com 57 RC de dureza. Essa Mundial está com uma dureza um pouquinho menor do que essa Tramontina. Essa aqui está com cerca de 56, talvez 56 e alguma coisa, porque ela marca um pouquinho mais os canivetes Victorinox e marca menos a Tramontina, né? A Tramontina marca mais essa Mundial. Então a Mundial está um pouquinho menos dura que essa Tramontina. Os cabos são muito semelhantes, praticamente idênticos, com exceção do material das talas, tá? Porque o material da tala da empunhadura da Tramontina é policarbonato e o da Mundial é nylon, né? Em termos de tolerância à agressão química, temperatura e tudo mais, e até no tato eu prefiro o policarbonato do que o nylon, mas ambas nesse quesito se saem muito bem. Pode-se notar que os cabos são, em termos práticos, idênticos, né? Aí vamos começar a ver as diferenças. Essa Century da Tramontina, o desbaste dela, o grind principal, é extremamente simétrico, um lado e outro, muito simétrico, tanto aqui na região próxima ao ricaço, quanto na região posterior ao ricaço, né? O gavião dela é muito bem feito, né? Muito certinho, o fio bem centralizado, vindo até quase no calcanhar aqui do gavião, né? Ela é um distal taper bem acentuado, ou seja, ela afila desde aqui o ricaço em direção à ponta, sendo que a ponta é extremamente fina, né? O grind do fio é muito homogêneo, tanto de um lado quanto do outro, e ela está com um fio com um ângulo um pouco inferior a 10 graus. Só que nesse fio, de fábrica, foi feito um buffing. O que é um buffing? É passar esse fio, depois que ele foi conformado, numa roda de papelão, numa roda de feltro, numa roda de couro, perdão, para dar um polimento extra na ponta. Então ela de fábrica, essa faca de fábrica, se você tirar da embalagem, sanitizar com água e sabão e depois um álcool a 70%, você pode colocá-la direto no uso na cozinha.
Isso aqui é o fio de fábrica, eu não mexi nesse fio ainda. Ele não só corta papel com essa facilidade, como rapa cabelo, né? A espinha tem espessura máxima aqui próximo a 1 centímetro do ricaço de 3 milímetros, né? E o principal, o ombro do fio aqui está com 0,2 milímetros, né? O polimento dela me parece ir até uma lixa talvez um pouco superior à lixa 220, né? O que dá um acabamento acetinado. O chamado fit and finish, né? Que é o acabamento dela é muito bom, não tem nenhum tipo de ressalto na empunhadura com a espiga dela, tá muito bem acabada, vamos dizer assim. Já a Mundial não é bem essa história. O grind é completamente assimétrico de um lado e outro, só de bater o olho a gente percebe a assimetria de um lado e outro. Ela tem ressaltos mínimos, mas tem entre a tala de nylon, né, e a espiga da lâmina. Acho que vai dar para perceber, colocando lado a lado, como o gavião da Mundial é mais mal acabado do que o da Century. O grind aqui, sendo assimétrico, prejudica também um pouco o fio. Aqui está sobrando metal do lado esquerdo, que esse aqui é o lado esquerdo da lâmina, né? E faltando um pouco do lado direito. Então eu vou ter que acertar isso quando eu fizer, e essa aqui eu vou ser obrigado a fazer o desbaste a livre, porque ela vem de fábrica com um fio horroroso. Ele mal consegue cortar papel, ele corta arranhando, rapar cabelo nem pensar. Com um detalhe, o fio foi feito de maneira meio porca, vamos dizer, porque o fio também é assimétrico. Espero que seja só o fio, não seja porque as faces estão assimétricas, né? E é feito num ângulo um pouco inferior a 10 graus, sem buffing. Então é por isso que está um pouco ruim. Eu não sei se é porque é um exemplar menor, né? Mas essa lâmina menor tem maior espessura do que essa maior da Century. Essa aqui a 1 centímetro aqui do ricaço, ela está com 3,2 milímetros. E o distal taper dela, apesar de estar presente, ele é bem pouco acentuado. Se eu colocar uma lâmina à ponta próxima um do outro, vocês talvez consigam perceber a diferença. Tá certo, a lâmina de cá é bem maior, então a tendência é que o distal taper fosse mais acentuado. Mas a daqui é muito pouco acentuado o distal taper. Ela vai ser uma boa faca para cozinha depois que eu ajustar o fio, que eu fizer o desbaste ali nesse fio. E com um detalhe, enquanto a Century da Tramontina estava com 0,2 milímetros no ombro do fio, o que é uma geometria muito boa. Eu posso melhorá-la e vou melhorá-la, né? Assim que ela começar a perder esse fio, eu também vou fazer um desbastezinho de alívio, vou trazer esse ombro desse fio para algo aí como 0,1 milímetro, talvez até menos. Mas essa Mundial, o ombro do fio aqui está com 0,4 milímetros. Isso é uma enormidade. A rigidez dessa lâmina é absurda, tá? Eu acho que se tivesse que fazer um shoppingzinho numa costela de carneiro ou de porco, com essa geometria que está aqui, eu acho que nem teria muito problema para essa lâmina não, né? Mas uma lâmina tipo chefe, ainda que pequenina desse jeito, ela precisa cortar e cortar bem, e não cortar por impacto. Isso é função de cutelo. Então essa aqui eu vou ter que retrabalhar bem o fio, vai ficar boa, né? Não tanto quanto a de cá. Para fatiar de cá sempre vai ser melhor, porque a geometria geral é um pouco mais favorável, tá? Até no passar os dedos aqui dá para se perceber que a de cá é bem mais delgada, até porque ela tem maior largura. Então um distal taper também em relação da espinha ao fio, você consegue uma geometria melhor numa faca de folha mais larga, daqui é um pouco mais estreita, né? Então
a princípio, esse vídeo seria só para fazer esse comparativo, porque já alguns amigos, inclusive, me perguntaram: ah, Cabral, qual a diferença entre a faca da Tramontina e da Mundial? Eu falei assim: olha, a Mundial que eu tenho é daquela linha comum, né, de cabo branco, é mais antiga, então não daria para falar. Mas essa aqui é bem recente, né? Então, como a faixa de preço de ambas as linhas, tanto da Century quanto a Gourmet Profissional 5100, esse aqui, 5100 não é o modelo dessa faca não, tá, gente? 5100 é a linha dela. O modelo dessa aqui é 5111-06, porque ela tem 6 polegadas de lâmina. Mas como estão na mesma faixa de preço, tanto a faca chefe da Mundial quanto a faca chefe da Tramontina, da linha Century, é muito mais negócio, é muito melhor custo-benefício, é muito melhor ao se adquirir a Century do que a Gourmet Profissional linha 5100 da Mundial. O acabamento é superior, o material, considerando a empunhadura, é superior, o cuidado no desbaste da lâmina, na confecção do fio, é superior na linha Century, tá? E ambas usam basicamente o mesmo aço, né? Com tratamento térmico basicamente igual, né? Porque ambas anunciam que varia de 55 a 58 RC e as duas facas estão dentro dessa faixa de dureza. Então, se alguém me perguntar qual você recomendaria, eu sempre vou recomendar uma faca que tenha maior habilidade de corte. E volto a frisar, essa comparação vale para esses dois exemplares em particular. Eu não sei se a faca tipo chefe da Mundial de 10 polegadas, como é o caso dessa Tramontina Century, se tem uma geometria mais favorável como é dessa Century. Pode ser que só essa de 6 polegadas seja mais robusta, vamos dizer assim, tá? Mas de qualquer forma, o acabamento, esse deveria ser primoroso, tanto numa faca de 6 polegadas, como numa de 8 ou numa de 10. E aí o acabamento da Mundial deixa um pouco a desejar quando comparado com a Century. Então, em linhas gerais é isso, né? Levando em consideração estes dois exemplares, a Tramontina Century é superior à Mundial Gourmet linha profissional 5100, tá? Essa pelo menos é a minha opinião, a minha avaliação.